que o ativo livre de risco não é aquilo que a gente acha que ele é. Pensando no médio e longo prazo, você tem que ter uma carteira diversificada. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está olhando, que está vendo esse vídeo, tomou um calote no CDI não faz 5 anos. Porque o investidor que muitas vezes está olhando, inclusive para o CDI, ele também está desprezando a oportunidade da diversificação internacional. E, às vezes, nós mesmos somos os nossos maiores inimigos no que diz respeito ao investimento. Hoje, eu tenho a honra de ter aqui conosco Arthur Wichmann, CIO da XP. E eu tô sem voz de tanto eu falar sobre o relatório do Arthur. Então, devido a isso, nada melhor do que o Arthur e ter o Arthur aqui conosco para falar com todos vocês. Então, Arthur, primeiramente, obrigada pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda é concorrida, mas fico muito feliz de tê-lo aqui. Assim, o seu relatório, a gente tem falado dele, ele é com muitos clientes, né? Sim. E aí, eu queria que você, Arthur, contasse um pouquinho, né, de você tem super experiência, falasse um pouquinho de você e como surgiu a ideia desse relatório. Ótimo. Érica, obrigado. Pet, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e com os clientes da Ébano. Olha, eu estou no mercado, minha história não tem nada muito interessante, não. Eu estou no mercado há 30 anos. Eu me formei em economia e fiz mestrado em engenharia de produção na PUC, do Rio. Né? Aí fui trabalhar num banco da família Almeida Braga, chamava Icatu, do Rio. De lá eu fui trabalhar no Pactual Antigo, né? Eu trabalhava com Paulo Guedes, André Jacusca, aquela turma antiga. Uma turminha quase nada famosa. Daí eu fui morar na Suíça, trabalhar no UBS, né? Que legal. Trabalhei 5 anos na Suíça, tocando os fundos de mercados emergentes. De lá, eles me mandaram para o Canadá para tocar Estados Unidos e Canadá. Nossa. E depois de 10 anos morando fora, minha mulher achou Tava por bem voltar, né? Meus filhos tinham nascido na Suíça, tal, já não falavam português direito, gostavam mais de rock do que de futebol. Que legal. Então, assim, ela falou, não, chega. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou bem mandado. E daí a gente voltou e eu fui trabalhar com o Luiz Stuberger na gestão do Fundo Verde. Né? Ele estava começando a internacionalização do Verde. Ficamos na então Credit Suisse Hedging Grifo por 5 anos. De lá a gente começou a Verde Gestora, né? Então fui um dos sócios fundadores da gestora Verde Asset Management, como ela existe hoje. Né? Fui um dos 10 sócios fundadores. Fiquei lá durante mais 5 anos, né? Então fiquei com o Luiz durante 10 anos. Poxa, foi uma grande escola trabalhar com o Luiz, devo muito a ele. E aí, depois desses 25 anos de trabalho, né, já bateram 25 anos, surge sempre aquele questionamento, né? Porque como é que eu quero que sejam os próximos 25 anos da minha carreira? Né? E eu comecei muito a estudar essa interação entre tecnologia e investimento. Né? E eu achei que estava na hora de dar uma reciclada, peguei a família, fui para o Vale do Silício, passei um tempo lá, estudando as empresas, visitando as universidades, tal. Voltei, e para quem estuda tecnologia e investimento, a XP era um lugar muito atraente. Sim. Né? Porque ele era o vértice onde tecnologia e investimento se encontravam. Né? Tinha uma oportunidade para ser CIO da XP e, poxa, eu não hesitei, né? E não me arrependo de forma nenhuma. A história do paper é uma história muito interessante, Érica, porque a Érica está falando com muita generosidade sobre o paper, mas a ideia, primeiro, não é minha. A ideia é de um prêmio Nobel de Economia, o Robert Merton, né, que defende essa ideia já faz muito tempo. E aí, o paper surgiu, eu tive o privilégio de participar de um painel com ele. Nossa, no INSPER. Que né? legal. E durante essa conversa, e o Merton já defende essa ideia de que o ativo livre de risco não é aquilo que a gente acha que ele é. Durante essa conversa, assim, no meio, depois de terminado o painel, ele falou assim, vem cá, por que vocês brasileiros acham que o CDI é o ativo livre de risco? Porque ele tem liquidez diária, ele tem baixa volatilidade e tal. Ele falou, não, vocês estão errados. Falei, por favor, só pode desenvolver a ideia? Desenvolve um pouco mais para conseguir, né, evoluir. Isso. Ele falou, olha só,
O que você acha que é mais arriscado? Você ter volatilidade diária, mas você ter certeza do seu dinheiro no futuro? Ou você não ter volatilidade diária, mas não ter certeza do seu dinheiro no futuro? Claramente, não ter certeza do seu dinheiro no futuro. Então ele falou, o que você está fazendo, na verdade, é trocar a certeza de curtíssimo prazo pela certeza de longuíssimo prazo. E você está escolhendo a de curtíssimo prazo porque você está tendo viés de recência. Você olha para o curtíssimo prazo. Nossa. Está errado. Falei, é verdade. É verdade. E aí, poxa, a gente, de novo, o paper não é meu, gente. O paper, eu ajudei humildemente a escrever, mas ele foi escrito por mim e por 2 professores do INSPER e da Atlantics Consultoria, que estavam nessa palestra. Eu cheguei, peguei eles de lado e falei, gente, vamos explorar essa ideia do Merton. Isso tem mais de um ano. Vamos explorar essa ideia do Merton e vamos fazer as contas, vamos revisar a literatura, vamos... E eles falaram, pô, adoramos a ideia, vamos. E a gente passou um tempão revisando a literatura, olhando tudo, fazendo as contas para o Brasil, refazendo as contas para os Estados Unidos, que a literatura acadêmica nos mostra. A gente chegou e falou, é verdade. O CDI, ele não deveria ser considerado ativo livre de risco, está errado. E aí, acende uma luz, não é nem uma luz amarela, Érica, é uma luz vermelha. Porque o Mark Twain falava o seguinte, não é o que você não sabe que te mata, é aquilo que você tem certeza, mas que está errado. E o investidor brasileiro tem certeza que o CDI é o ativo livre de risco, só que está errado. Não. Então aí surgiu essa luz vermelha de, meu Deus, a gente tem que passar essa mensagem de que, poxa, o investidor pode estar correndo um risco gigantesco sem saber. Não, eu adorei esse ponto, porque quando a gente conversa com todos os clientes da Ébano, a primeira coisa que a gente faz é o planejamento financeiro. E a gente sempre utiliza como referência, desse planejamento o IPCA+. Perfeito. Então, assim, a gente sempre foi conservador nesse planejamento. A gente, olha, vamos fazer o seu planejamento para daqui 20 anos, considerando IPCA mais 4, mais conservador impossível. Hoje a gente tem papéis aí, IPCA mais 7, 8, mas por quê? Porque eu quero garantir daqui 20 anos você atinja o seu objetivo. Perfeito. É exatamente esse o objetivo de um planejamento financeiro, e é exatamente aí que está o risco que as pessoas não percebem. No fundo, o paper ele faz uma pergunta meio tola, mas que, poxa, se você parar para pensar, em finanças ela tem uma resposta profunda, que é assim, o que é risco? É você ver no saldo do teu aplicativo uma oscilação diária pequena, ou uma oscilação diária, ou você chegar aos 80 anos de idade não tendo dinheiro para pagar seu plano de saúde. É isso. O que é risco de verdade? E as pessoas respondem dizendo, não, risco de verdade, elas respondem com seus atos, com seus investimentos. É eu ficar vendo o dia a dia da oscilação. E o próprio Warren Buffett já falava, gente, esse conceito de volatilidade como risco não faz o menor sentido na cabeça dele. Então, assim, eu tô com um prêmio Nobel e o maior investidor de todos os tempos meio que do nosso lado. Então, assim, eu acho que essa é uma provocação que a gente precisa começar a fazer. Sim. E assim, Arthur, olhando para o cenário de curto prazo, nós ali que trabalhamos com essa alocação de patrimônio também, temos até uma dificuldade, porque o investidor ele viu ali o CDI no último ano, representa quase IPCA mais 10%. Mas isso numa janela de curtíssimo prazo. E aí a gente tenta mostrar que essa oportunidade ela não vai ser permanente. Perfeito. Por que você acha que o brasileiro ele tem esse apego? Isso foi um erro do mercado, uma construção, ou por conta de crises que nós passamos? Por que você acha que essa é a mentalidade hoje do brasileiro, é olhar tanto para o CDI? 2 pontos. Um que você acabou de falar, ele olha para o CDI de curtíssimo prazo, o resultado de curtíssimo prazo, e os investidores têm, que é o segundo ponto, viés de recência. Ele acha que o que ele está vendo no presente é o que ele vai ver no futuro. E ele esquece uma coisa, Pet, que é a seguinte:
Todo mundo que está aqui, todo mundo que está olhando, que está vendo esse vídeo, tomou um calote no CDI não faz 5 anos. É verdade. Só que ele esquece disso. Fala assim, não, eu não tomei nenhum calote. Não, tomou sim. Lembra da Covid com o CDI a 2, a inflação rodando a 10? Sim. Você perdeu 8%. Só ali. Só ali. Só ali. Então imagina você chegar para um cliente e dizer, pô, isso é 8% num ano. Imagina você chegar para um cliente e dizer, olha, você perdeu 15% do seu patrimônio. O cliente vai dizer, meu Deus do céu, só que como ele perdeu esse patrimônio em termos reais e não nominais, ele não realiza isso. E essa é a grande diferença, a dificuldade que as pessoas têm. A gente pensa em termos nominais, é assim que nós raciocinamos. Mas para um país de inflação, de histórico inflacionário alto como o Brasil, você tem que pensar em termos reais, você tem que pensar na preservação do seu poder de compra. Então, olha só, e vocês passaram por isso. Sim. Imagina o seguinte, se você chegasse para os seus clientes na época da Covid, né, e falasse assim, olha, que legal, vou te dar uma ótima notícia. E eu passei por isso várias vezes, tá? Teu portfólio rendeu 130 do CDI. O cara ia me jogar da janela, porque ele falou, pô, você tá comemorando que o meu portfólio rendeu 2,6%? É um absurdo. Enquanto a inflação está rodando a 10%? Não, senhor, eu não quero saber de CDI, eu quero saber de IPCA. Sim. Então, essa própria fixação do CDI do brasileiro, ela não tem um histórico contínuo. Ela só tem esse histórico atual, por quê? Porque o CDI foi alto nos últimos 2 anos, bateu quase todos os investimentos, com exceção do S&P, nos últimos 3 anos. Então, a gente tem um viés de recência. Mas olha só, se você estender um pouquinho mais, poxa, em 5 anos é um período de tempo curto o suficiente para a gente lembrar, Sim. você tomou um calote no CDI. Então, o nosso ponto nesse paper é tão simples quanto isso. Olha, um ativo no qual você tomou um calote de mais de 10% do seu poder de compra não faz 5 anos, ele pode ser muita coisa, inclusive atraente hoje. A gente reconhece que o CDI hoje é atraente. Com certeza. Mas ele não é livre de risco. Não, excelente ponto. Eu acho que esse exemplo ali da Covid, do momento da Covid, é um exemplo que mostra bem ali o poder ali de estar investido, né? O risco de estar investido no CDI. Agora, no paper, Arthur, vocês fazem um comparativo muito com o mercado brasileiro e o mercado lá fora. Perfeito. Vocês chegaram a algum consenso nesse ponto? Dos ambos países, né? Porque eu sei que nos Estados Unidos não tem muito papel atrelado à inflação, Chegamos, né? Mas o próprio paper original do Merton, ele fala que o ativo livre de risco norte-americano não é o título de 10 anos do governo norte-americano. É a TIPS, é a NTNB deles. Sim. Uhum. Qual é a diferença do Brasil para o resto do mundo? Uhum. Os psicólogos te dizem que variações de preço abaixo de 2 a 3% ao ano, o nosso cérebro não registra. E a maioria do mundo opera nesses regimes de inflação. Tudo bem, agora no Covid a gente teve esse spike, mas a maioria do mundo operou durante muito tempo no regime de inflação baixa. Então, não existiu a necessidade de você pensar em termos reais, termos nominais. Lá fora o pessoal confunde as duas coisas. Por quê? Porque a inflação é baixinha há muito tempo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você esquecer da inflação durante 2 anos, você pode perder, dependendo do período, muito. Eu já vivi, a gente já viveu a inflação de 90% ao mês. Sim. Então, assim, mas mesmo lá fora, se você pensa num investidor que está enfrentando uma inflação de 2% só ao ano, que é uma inflação baixinha. Tá? Poxa, chegou no final de 10 anos, você vai perder mais de 20% do seu patrimônio. Inflação, Érica, é o maior inimigo de todos os investidores. Sim. O pessoal pensa assim, o maior inimigo dos investidores é uma crise, é o Bovespa cair 10%, é meu título oscilar, entendeu, 0,5% ao mês, né, os títulos ligados à inflação. Não. O maior inimigo de todos os investidores, isso a teoria de finanças é muito clara, é a erosão do teu poder de compra causada pela inflação. E inflação baixa também destrói o seu poder de compra, só que a inflação baixa é que nem um amigo meu estava explicando isso outro dia para um amigo meu que é médico. Ele falou, então você está me dizendo que inflação baixa é que nem pressão alta, que é o matador silencioso. Eu falei, é exatamente isso, porque pressão alta é o seguinte, você tem, não sabe até um dia que você tem um AVC.
né? Ele falou, inflação alta é exatamente isso. Poxa, você vai vendo inflação baixa, né? Você vai vendo seu dinheiro, não vai vendo ele ser erodido, mas de repente quando você vai comprar um apartamento de 3 quartos, o dinheiro só dá para um apartamento de 2 quartos. Isso. É o sapo na panela. É o sapo na panela. Ele vai esquentando ali. E assim, Arthur, eu acho que tem um ponto nessa conversa, que é uma conversa super construtiva, que ele está muito ligado a você, dando um passo para trás nos bancos ali, que nós fizemos carreira. Muitas vezes a gente tentava falar de planejamento, mas a conversa ali, até pela estrutura, imagina, numa agência, né, você ter uma conversa mais profunda era difícil. Perfeito. Então, a conversa ela ia muito pro lado do ativo. Uhum. Hoje, nós praticamos o contrário, falar de planejamento primeiro, para depois entrar na escolha de ativo. Você acha que, e assim, hoje eu vejo a XP também com as ferramentas, aprimorando ainda mais essa filosofia, essa conscientização que a gente está vendo do brasileiro agora, você acha que trazendo essa conversa, que é uma mudança que pode acontecer no curto prazo, a gente olhar o benchmark diferente, porque a maior parte dos fundos mesmo, até os próprios multimercados aqui no Brasil, eles ainda adotam o CDI, né? Nós tivemos algumas conversas sobre essa mudança ali em 2021, realmente, quando a Selic estava mais baixa, mas de repente a Selic veio com tudo e parece que ficou um pouco esquecido. Então o paper também resgatou muito essa conversa, né? Exatamente. O paper é sobre aquilo que a gente chama, que já é uma coisa super estabelecida em finanças no mundo inteiro, tá? Que é Goal-Based Investment, né? Investimento baseado em objetivo. Qual o objetivo que você quer atingir? Pat, imagina se você vai no médico, tá? E você entra no médico, o médico fala, bom dia, Pat, para você, entendeu? A Érica tá um pouquinho gripada. Antibiótico, 2 aspirinas, entendeu? E um remédio para pressão. Você vai virar pro médico e vai falar, mas... Como assim? Você não viu qual é o meu problema? Você não viu se eu tenho pressão alta, se eu tenho colesterol? Você só tá me dando uma solução pré-fabricada? Você só tá me dando o ativo? Qual é o meu passivo? Sim. Qual é o problema que eu tenho que resolver? É colesterol? É pressão alta? Qual é o problema que você tem que resolver em investimento? É comprar uma casa daqui a 10 anos? Se aposentar daqui a 30? Poder ter uma renda passiva de 50 mil reais ao se aposentar? É poder pagar o seu plano de saúde? É poder pagar a faculdade dos seus filhos? Cada um de nós tem um problema diferente. Sim. E logo, por definição, cada um de nós vai ter que ter uma solução diferente para esse problema. Porque o problema é diferente. Senão todos estaremos identificados aí com uma virose. É isso, tá todo mundo... Tá todo mundo recebendo remédio para virose e não é bem assim. Imagina, tem que ser todo mundo tomando remédio de pressão alta, gente com pressão alta, com pressão baixa, entendeu? Todo mundo tomando remédio para colesterol, estatina para aqui, para colar. Quando o cara tá com infecção bacteriana. Sim. Eu acho que o principal ponto aqui é realmente a gente voltar um pouquinho e tentar mostrar para todos os clientes, CDI é importante ter na carteira, é importante para o curto prazo, mas pensando no médio e longo prazo, você tem que ter uma carteira diversificada, né? E a gente está dizendo que a parte de inflação é importante ter inflação. Não estamos dizendo aqui que você vai pegar o seu portfólio e botar todo ele em inflação. Perfeito. Não. A gente vai ter caixinhas conforme a sua necessidade. Se você quer ter dinheiro para pagar o seu plano de saúde, ter uma aposentadoria tranquila e você ainda tem 20 anos pela frente para isso acontecer, você tem que ter a caixinha de inflação. E aí, Arthur, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre esse paper que você... né, ele está muito na mídia, eu vi que você também deu uma reportagem na CNN falando sobre ele. Mas se tivesse que deixar um principal mensagem assim, para aquele investidor que só olha o CDI, o que você falaria para esse investidor? Eu sei que a gente já falou bastante agora, mas qual o ponto principal de alerta? Olha, os investidores não entendem e na média isso é normal, porque isso é uma coisa do mercado financeiro, é uma coisa bastante específica. Mas os investidores, quando eles usam o CDI como instrumento de poupança de longo prazo, olha só o que você está me falando, Érica. Imagina o seguinte, você fala, Arthur, eu vou usar o CDI para resolver o meu problema de aposentadoria.
plano de saúde, vamos pegar o plano de saúde. Falo, tá bom, Érica, quando que você vai se aposentar? Daqui a 20 anos. Olha só, se você contratar um título público que te paga IPCA mais 8 por 20 anos, você tem certeza do seu dinheiro no futuro. Perfeito. Você tem certeza de quando você vai terminar. Você não sabe a trajetória que você vai até lá, mas você sabe que no final Você vai ter. você vai ter IPCA mais 8. Sim. Chova ou faça sol. Fora um calote, que calote de dívida pública doméstica é raro. Quando você está investindo no CDI, olha só o que você está me dizendo. Você está me dizendo que você sabe qual a taxa de juros o Banco Central vai para... o que decide a sua taxa de juros a cada 45 dias. Você está me dizendo que você vai saber a decisão do Banco Central de todos os 45 dias daqui até os próximos 20 anos. Ou seja, você está me dizendo implicitamente que você vai saber quem vão ser os presidentes do Banco Central nos próximos 20 anos, e vão ter 4 ou 5. Sim. Como é que vai ser a cabeça deles? Você está me dizendo que não vai ter nenhuma grande crise financeira nos próximos 20 anos. Normalmente o capitalismo produz uma crise relevante a cada 10 anos. Então você está me dizendo isso tudo, só que você não sabe. Na verdade não é isso que a pessoa está te dizendo. Ela está dizendo, não, eu tenho a certeza do curto prazo, mas o que importa é a certeza do longo prazo, não é a certeza do curto prazo. Então, é isso que eu te diria. Fala assim, olha, o CDI ele tem um risco que para as pessoas é pouco óbvio, mas que é o maior risco, que é o risco do reinvestimento. Você está me dizendo o seguinte, olha, eu sei qual o CDI vai estar valendo daqui a 20 anos. Não tem como. Nossa, gente, acho que pode ser que tenha gente que saiba, mas, poxa, parabéns para quem sabe, porque eu não sei. Não tem como saber. Eu acho que tem um ponto também super interessante nesse ajuste de mentalidade, porque muitas vezes o investidor também não percebe até as oportunidades. Porque, assim, do nosso lado, há 2 anos atrás ali, apresentávamos um título com uma taxa de IPCA mais 5,5, mais 6, e quando nós olhávamos ali uma janela mais estendida, apresentávamos ali para o investidor, olha, é difícil você se deparar com um cenário, né, de um título te remunerando IPCA mais 6. Hoje, como a gente está numa janela de curto prazo, mas com a taxa tão expressiva dos títulos públicos, às vezes o investidor até despreza essa oportunidade. E a gente fala, olha, você está carregando ali um título que vai te remunerar IPCA mais 7, 7,5%, por daqui 10 anos, 15 anos. Não todo o patrimônio, mas uma parte, olha a oportunidade que se tem. Pet, IPCA mais 8, seu dinheiro dobra em menos de 10 anos em termos reais. Em termos reais, então, que assim é tudo. Isso não existe em nenhum lugar no mundo, ou em pouquíssimos lugares no mundo, e nos lugares no mundo nos quais ele existe, fora do Brasil, são lugares que não necessariamente você tem coragem de investir. Né? Então, assim, olha só, se você tivesse um cliente que chegasse para você e falasse o seguinte, Pet, eu vou para uma ilha deserta por 9 anos. Não vou ter internet, não vou ter acesso a nenhuma comunicação, mas eu preciso que você dobre meu dinheiro em 9 anos. Teu trabalho é o trabalho mais fácil da face da Terra. Com certeza. Compra o AB36 e volta. Entendeu? E por que a gente não faz isso? Bom, primeiro que nem todo mundo tem um horizonte de investimento de 10 anos ou 9 anos. Sim. E ninguém vai para uma ilha deserta. Então esse IPCA mais 8 é o preço dos sustos que você vai levar ao longo desses 9 anos. E não vão ser poucos, eu garanto para vocês que aqui no Brasil a gente vai levar bastante susto. Então, assim, é o prêmio do risco que você está pagando ao financiar o governo brasileiro, mas você também está incorrendo nesse risco e mais o risco de refinanciamento no CDI. Sim. Né? Então, olha, de verdade, o CDI hoje em dia é atraente. E tem situações nos quais o CDI pode ser a solução para o teu portfólio. Imagina o seguinte, olha, eu tenho que usar o meu dinheiro nos próximos 12 meses. Você tem que ter uma parcela grande do seu dinheiro no CDI. Claro. Certo? Ou você tem um patrimônio tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o retorno do seu patrimônio é relevante. Digamos que você seja um bilionário. Cara, se você é um bilionário, sim, entendeu? Se você perder para a inflação, você vai continuar sendo muito rico. Né? Ok, ninguém gosta de perder para a inflação, mas você vai continuar sendo muito rico. Mas o ativo livre de risco não pode ser esse. Ele não pode ser visto como isso, porque você está perdendo
para a inflação, né? Então, olha só que interessante, vocês me perguntaram a diferença de, poxa, Brasil para Estados Unidos, né? Ou para o resto do mundo. Um portfólio, e o americano ele entende que ele precisa do ativo real para compor o portfólio dele para ganhar dinheiro no longo prazo. Um portfólio conservador nos Estados Unidos tem 60% em ações. Uhum. É o tal do 40-60. Sim. Que foi criado justamente para dizer, olha, a renda fixa não resolve o meu problema, a renda variável vai resolver. No Brasil, a renda fixa resolve o seu problema. A gente ainda está num estágio anterior. Infelizmente, tá? Porque isso é o sinal das nossas fraquezas macroeconômicas, não é o sinal de fortaleza do país. É um sinal das fraquezas do país. Mas a renda fixa resolve o seu problema de compor capital, mas não vai resolver para sempre. Não, eu acho que é um excelente ponto. E na hora que a gente compara com o mercado americano, a gente tinha uma regra que é o seguinte: você pega o número 100 e deduz a sua idade. A diferença é o percentual que você coloca em ações, né? Então, por exemplo, de uma forma bem simples, uma pessoa de 30 anos lá nos Estados Unidos, a gente está dizendo que teria que colocar 70% em renda variável, em ativos que busquem, né, um retorno maior. Agora, Arthur, falando um pouquinho aqui do Brasil, né? Eu entendi, a gente está tentando passar para os clientes a importância, né, de desapegar desse CDI, né? É importante, assim, para cada carteira, para cada cliente, vai ter um portfólio que faça sentido. Sim. Né? Então, não adianta você olhar, meu amigo tem tal produto e eu quero entrar nesse produto. Não. Então, assim, o Arthur também, ele como responsável de investimento da XP, ele também cuida do asset allocation, né, Arthur? E eu acho que seria interessante você falar também um pouquinho da importância da diversificação. E eu sempre digo uma coisa, né? Governos mudam, presidentes mudam, então a melhor forma de você acertar a sua alocação é você estar diversificado. Perfeito. Né? Perfeito. Então, se você puder falar um pouco, acho que importante de estar também na exposição internacional. Trazendo outro prêmio Nobel aqui, o Markowitz, né? Ele falava que diversificação é o único almoço grátis que existe em investimentos. E de verdade né? Eu consigo provar para vocês matematicamente que um portfólio diversificado ele tem uma relação risco-retorno melhor do que as suas partes individuais, né? Que é basicamente a tese do Markowitz, né? Então, assim, olha, é muito importante você ter um asset allocation correto e individual com base no seu planejamento financeiro. Certo? Acho que você trouxe um ponto perfeito, Érica. Eu vou olhar e falar assim, poxa, o Pet tem um portfólio, entendeu, desse jeito, vou copiar o portfólio dele. O Pet é mais jovem, tem menos aversão a risco, não tem filho na faculdade ainda, não tem filho na faculdade ainda não. Eu vou ter uma que vai entrar na faculdade. Então... Pois entendeu? Poxa, ele tem uma realidade completamente diferente da minha. O portfólio ótimo para ele é completamente diferente do meu. Mas aí você vai jogar tênis no clube e aí teu parceiro fala assim, comprei ação XYZ. Aí você vai lá, então não, vamos comprar ação XYZ porque o meu parceiro de tênis comprou. Poxa, pode ser completamente adequado ou pode ser completamente inadequado, né? E em termos de diversificação é exatamente a mesma coisa. Cada um de nós aqui, e a XP prima por isso, né, pela customização do portfólio, para ter um portfólio feito para a Érica, para o Pet, para o Arthur, né? E esse portfólio ele tem que ser diversificado. Por quê? A gente consegue prever retorno? Consegue, de longuíssimo prazo. Essas são as características estatísticas do processo de formação de retorno. Isso vai ser pouco intuitivo para a maioria das pessoas que está vendo. É mais fácil para mim prever o resultado do S&P daqui a 10 anos do que daqui a 10 dias. Arthur, mas como? Cara, daqui a 10 anos o S&P vai ter retornado alguma coisa entre 8% e 10% ao ano. Ponto. Por quê? Porque é isso que ele retornou nos últimos 100 anos. O S&P, quando você pega, não tem 100 anos, mas você pega o Dow Jones e faz tal. O mercado americano retornou entre 8% e 10% ao ano. Em 90% das janelas de 10 anos você ganhou dinheiro acima da inflação. Então, assim, você tem um processo muito bem estabelecido. Quando você fala, olha, eu sei o que vai acontecer com o S&P nos próximos 10 anos, você está dizendo que você vai saber qual é o próximo tweet do Trump amanhã. E eu não sei.
Possível. Quem sabe, entendeu? É verdade, não tem como saber. Eu não sei. Então, assim, nesse ponto, a diversificação ela é baseada nos retornos de longo prazo. E por isso ela funciona a longo prazo. Ou seja, quem me dá um portfólio fala assim, olha, Arthur, tá aqui para gerir o portfólio. Aí você fala, tá ótimo. Eu vou te cobrar amanhã, cara. Eu falo, obrigado, não consigo te isso. Tem que consigo te pensar, responder tem que ter pergunta. essa visão de longo prazo. Eu acho que isso faz a diferença, né, Arthur? Pois é difícil ter uma visão de longo prazo. Para tudo na vida. Por isso que a gente não resiste àquele bolo de chocolate, entendeu? Com 5.000 calorias que colocam na nossa frente. Por quê? Porque, poxa, a gente pensa no prazer Agora, de né? curto prazo, pô, quanto que eu vou ter que passar na esteira correndo no longo prazo Para poder compensar. para poder compensar isso. A gente pensa no curto prazo e as redes neurais de curto prazo são mais poderosas que as de longo prazo. A neurociência já estabeleceu isso há algum tempo. Então, assim, mas, na verdade, o que é importante para nós é o longo prazo. Sim. É isso. É chegar lá no final, entendeu? Olha, estatisticamente, todos nós aqui, estatisticamente, gente, eu não posso prometer ninguém, pô, eu vou sair daqui e posso ser atropelado por um ônibus, mas assim... Estatisticamente falando, todos nós aqui vamos viver de 80 a 85 anos. Eu acho que até mais, viu? Assim. Parece. Minha avó Possivelmente tem mais. 102, você acredita? Hoje o país com maior expectativa de vida do mundo é o Japão e são 85 anos. Então, com o avanço na ciência... Mas com o avanço na ciência até lá, a gente chega... Então, digamos que a gente vive há 90 anos. A ciência já consegue fazer 85 desses 90 anos que você tem a capacidade cognitiva e motora quase que intacta. Sim. Né? Então, poxa, você vai poder... Vou dar uma ótima notícia para todo mundo. Você vai viver 80 anos, vai viver 80 anos com boa qualidade de vida. Ou 85 anos com boa qualidade de vida. Vai poder viajar para onde você quiser, vai poder fazer as coisas que você gosta de fazer. Essa é a ótima notícia que eu tenho para todo mundo. Vem com uma vírgula depois, infelizmente. Primeiro, se você vai viver 85 anos, provavelmente você tem menos poupança do que você imagina que você deveria ter. Essa é a primeira má notícia, né? Não vamos nem entrar na questão de finanças públicas, que todas as previdências estão quebradas, tal, mas... E segundo ponto, os últimos 5 anos da sua vida, você vai gastar 90% das suas despesas médicas nos últimos 5 anos da sua vida. Então, risco para mim é chegar aos 85 anos e não ter dinheiro para pagar o plano de saúde, né? E aí vou fazer o quê? 85 anos já não vão ter mais capacidade de estar no mercado de trabalho, não tenho poupança, vou me pendurar nos meus filhos, vou para o SUS, não pago o aluguel. Isso é um cenário muito arriscado. Difícil. O Arthur, mas você trouxe um ponto que até a Érica levantou sobre o asset allocation. E a gente estava falando primeiro de CDI aqui, mas no asset allocation também a gente ainda percebe que o investidor que muitas vezes está olhando, inclusive para o CDI, ele também está desprezando a oportunidade da diversificação internacional. Perfeito. Que isso, assim... Considerando que lá fora o mercado é diferente, aqui a gente tem juros compostos, lá fora juros simples, nós não temos as melhores teses no mercado de capitais, vamos em comparação, né, inteligência artificial. Eu queria que você contasse um pouquinho também da sua experiência com a gestão de patrimônio mesmo, os maiores investidores. Acho que é bom dividir um pouco dessa visão, porque a gente percebe que o investidor ainda brasileiro, ele ainda é muito concentrado em Brasil. Olha só, Pet, o Brasil é menos de 1% do mercado de capitais do mundo. Quando você tem 100% do seu dinheiro no Brasil, você está fazendo a seguinte afirmação implicitamente. Nos 99% restantes do mercado de capitais do mundo não tem nenhuma boa oportunidade de investimento. Nossa, vai ser pessimista assim lá na China, né? Assim, nem na China. Nem na China. Nem na China. De verdade. Não é verdade, gente. E o que tá... Então vamos entrar num ponto que você também tocou, que é um ponto muito importante para todo mundo saber. A gente está passando por um momento único na história da humanidade. Quando a gente escreveu os livros de história do século XXI, a gente vai falar desse momento, que é o processo de revolução, que eles chamam de quarta revolução industrial, que é um processo de profunda transformação tecnológica. É que nem você está ali, cara, na virada do século XIX para o século XX, vendo o Thomas Edison eletrificar a costa leste norte-americana. A gente não consegue sequer imaginar o que vai surgir a partir de agora. Nossa, é verdade. E, infelizmente, o mercado de capitais no Brasil ele tem muitos atraentes,
Mas a gente não tem grandes empresas de capital intelectual. Sim. Né? No fundo, o que está havendo é uma grande mudança no mundo entre você remunerar capital físico, que você ainda remunera, para remunerar capital intelectual, ideias. Né? As Googles, as Metas da vida, Sim. as Alphabet Google, as Metas, SpaceX, as Microsoft. que acabou de abrir capital. Entendeu? Então, assim, é você olhar e dizer, poxa, o capitalismo norte-americano é o mecanismo que mais criou riqueza na história do capitalismo global. Nada foi parecido com isso. E você dizer, olha, eu não quero um pedaço dessa riqueza. Eu não quero participar desse processo de criação de riqueza. Poxa, você está deixando bastante coisa na mesa, Pet. De verdade. Se tem uma coisa que bateu o CDI nos últimos anos, é o S&P. É isso. E eu adoro a tabela periódica. Tem uma tabela periódica, né? Que toda apresentação para cliente eu mostro. Dos últimos 10, 15 anos, qual foi a classe de ativos vencedora? Engraçado, nenhum ano tem lá. O CDI. O CDI. E aí eu tento mostrar aqui, ó. Tá 14, mas mesmo tendo a taxa de juros nesse patamar, olha aqui como é que foi lá fora. Olha Perfeito. esse outro índice, porque é uma forma de educação, assim, de informação, né, para o cliente. Então, assim, falando um pouquinho do mercado internacional, a gente acredita, obviamente, que dependendo do planejamento financeiro de cada cliente, mas você ter de 10% a 15% do seu patrimônio dolarizado, você vai estar maximizando o risco de fronteiras, né? Você concorda com isso? Minimizando o risco de fronteiras. Minimizando riscos de fronteira. Obrigada, é isso, e maximizando o retorno. Isso, você vai ter uma relação risco-retorno mais eficiente, tá? Isso. De verdade, aqui não. E as pessoas entendem a diversificação internacional de um jeito errado. Elas pensam assim, Arthur, você está pessimista com o Brasil logo. Olha, sim, a diversificação internacional te protege de coisas ruins acontecendo no Brasil, caso elas venham a acontecer. Então, Sim. ela tem esse efeito colateral. Esse benefício colateral, mas o principal ponto é ela te expor as grandes teses do capitalismo global. As empresas que brigam a briga capitalista, algumas delas faz 100 anos, que nem Nestlé, Coca-Cola, Sim. e ganham. Então, assim, imagina você não investir nos vencedores do capitalismo global. E eles não estão todos no Brasil, vamos lá, né? Por mais que a gente goste de acreditar nisso, eles não estão todos no Brasil. Então, assim, é abrir mão de muito retorno. É deixar muito dinheiro na mesa. E aí faz pouco sentido na minha cabeça. Tem um ponto interessante também que alguns clientes trouxeram a provocação recente, quando a gente falava de mercado internacional. Porque, naturalmente, a gente olha muito para os Estados Unidos, né, é a maior referência das bolsas, está na vanguarda aí da inteligência artificial, mas o Trump ele trouxe recentemente um pouco dessa dor da polarização, né? Acho que o mundo está passando por esse cenário, aqui no Brasil a gente passa por isso, e aí às vezes o investidor traz um pouco desse viés, né? Puxa, o Trump tá lá e essa disputa com China, enfim, eu não sei se o dólar vai se consolidar ainda como a principal referência. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque eu acho interessante, Arthur, porque às vezes a gente fala assim, tá, onde você alocaria também? Olha, as pessoas pensam em diversificação internacional e durante muito tempo elas pensaram só nos Estados Unidos, né? Sim. Olha só que interessante. A gente falou de inteligência artificial como sendo um driver de mudar a sociedade e de gerar ganhos econômicos muito altos, né? Os maiores produtores de memória no mundo estão na Coreia e em Taiwan. Não estão sequer nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, assim, não é à toa que o índice na Coreia, poxa, ele valorizou super recentemente. Pois é, ele mais do que dobrou em menos de 12 meses. Né? Sim. Por quê? Porque você precisa fazer muita conta e ao fazer muita conta você precisa guardar o resultado dessa conta. E quem faz a memória, né? A SK Hynix ou a Samsung? Acabou. Né? Quem faz o chip da NVIDIA, que é a empresa, entendeu? É o pôster da inteligência artificial. Quem faz o chip da NVIDIA é a Taiwan Semiconductors. Sim. Né? Então você olha para isso, você fala assim, poxa, o ecossistema, a quantidade de oportunidades, né, globais, ela não se restringe aos Estados Unidos, ela não é única e exclusivamente afetada pelos tweets do Trump. Pega Louis Vuitton, cara. Louis Vuitton ganha dinheiro fazendo artigos de luxo faz mais de 100 anos. Sim. Né?
assim, você não quer falar de tecnologia? Tá bom, não vamos falar de tecnologia. Vamos falar do setor farmacêutico suíço, da Novartis. Vamos falar, entendeu? Do setor farmacêutico norte-americano, né? Que criou agora os GLP-1s, né? Poxa, são remédios que vão mudar o mundo. Quantas literalmente. oportunidades, né? Sem você precisar falar de tweet do Trump, sem você precisar falar desse tipo de coisa. Então, assim, o mundo tem muitas oportunidades, ponto. Né? Não se aproveitar dessas oportunidades, né, do retorno que essas oportunidades geram para o seu portfólio, para mim é um grande desperdício. Não, e um ponto engraçado, eu trabalhei num banco internacional e toda vez que falava de Brasil, né, tudo é risco, né? E tanto é que esse banco decidiu sair do Brasil e centralizar todas as operações da América do Sul em Miami. E o que é engraçado, né? Quando você vai investir num papel do Brasil, nós mesmos conhecemos grandes bancos, referências e tudo, pelo fato de estar no Brasil, eles são um ativo de risco. Perfeito. Muito mais majorado do que, por exemplo, se você deseja aplicar num grande banco aqui brasileiro, lá fora, o rating dele, ele não vai ser AAA como é aqui no Brasil. Perfeito. E aí, qual é o ponto que eu estou dizendo? Nós, brasileiros, a gente acha que o Brasil, não, essa empresa é excelente e tudo, você consegue investir lá fora em ativos com rates muito melhores do que daqui, tá? Então, só para complementar o meu raciocínio, para a pergunta, Arthur, é o seguinte: o que você acha que o investidor aqui no Brasil, por que você acha que ele tem tanto receio de investir lá fora? Eu sei que no passado tinha histórias da offshore e tudo, eu vi que a XP começou agora, né, facilitar. No banco que eu trabalhava antes, para você entrar em um fundo lá, no mínimo era $50 mil, $500 mil, e hoje a XP, com $1.000, você acessa os melhores gestores. Então, me fala um pouquinho, qual a mudança de mindset que o investidor aqui no Brasil tem que ter para abrir essa cabeça e pensar um pouco fora do Brasil? Perfeito, Érica. O viés local é uma coisa que é documentada no mundo inteiro. Um investidor suíço tem mais investimentos na Suíça do que a teoria de diversificação lhe diria. Um investidor francês tem mais investidor na França porque tem a questão da familiaridade. É isso. Você achar que você conhece aquela empresa ou aquele título, você confunde isso com dizer eu controlo o risco daquele. Eu conheço. Excelente resumo. E isso, só que para o Brasil, o viés local, e a gente vai até escrever algo sobre isso, é extremo. O brasileiro é um dos investidores que tem maior viés local, e aí tem uma questão da história. Durante muito tempo a gente teve controle de capital. Você não podia abrir uma conta lá fora, ou você precisava pedir permissão até para o Papa para abrir uma conta lá fora. Então era difícil, né? Era um negócio que você, tinha que passar por advogado, por um processo burocrático. Vocês são mais jovens, mas eu peguei a época da transferência internacional de reais. Você tinha que pedir permissão para o banco, o dinheiro ficava no limbo durante 2 semanas até chegar lá fora. Era um negócio complicadíssimo. O banco te pedia por que você vai fazer, o que você vai fazer com esse dinheiro. Uma série de documentos, era super pesado. Era, assim, de verdade, era super ruim. Era um processo desenhado para você não tirar o dinheiro do Brasil. Desestimulava mesmo. Era isso mesmo. E aí, você já tem esse viés de familiaridade. Era difícil para burro para fazer, ou seja, você tinha uma fricção enorme para conseguir fazer isso, então você não fazia. Sim. E aí acabou que o brasileiro termina com um portfólio subdiversificado regionalmente. Um portfólio ineficiente. Na hora que a gente olha a América do Sul, eu acho que é um dos poucos países, né, que tem ali a maior concentração em real, né? Olha só que engraçado. A gente estava no Chile, né? Se você chegar para um chileno e falar, você vai ter 100% do seu dinheiro investido no Chile, ele vai falar, você tá maluco? Como assim? Como assim eu vou ter 100% do meu dinheiro investido no Chile? Olha só o mundo inteiro de investimento que tem aqui, né? Se você chegar para um argentino e falar, olha, você tinha que ter 100% do seu dinheiro investido na Argentina, ele fala, você tá louco? Que verdade, isso, cara? Bom aqui é futebol, entendeu? E a parrilha. O resto, deixa meu dinheiro lá fora. Entendeu? Então, assim,
isso é uma particularidade que, de novo, ela existe no mundo inteiro, mas no Brasil ela é extrema. É muito fora, é muito fora da curva, né? E é assim, é só lembrar que hoje então, gente, o recado tá aí. Tá muito mais fácil, muito mais simples, né? Até a própria reforma tributária agora facilitou esse processo. E a gente está aqui para apoiar vocês, tá? Acessar essa diversificação de fronteiras, acessar as melhores teses aí, contando com todo o apoio da XP. Acho que vale reforçar esse recado. E o ponto é o seguinte, o Arthur veio aqui para nos dar uma aula, né? Porque eu adoro, Arthur é bem didático, né? É bem didático. Ele vem aqui falar realmente do risco que ninguém vê, né? Que todo mundo acha que está 100% seguro e estar só em CDI é um risco que tem que ser analisado, agora, obviamente, dependendo para qual objetivo você quer seu patrimônio. E eu adorei o seu ponto da aposentadoria. A pessoa faz toda a programação, vai chegar lá nos 80 anos, não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, vai ter que depender de filhos, porque não fez um planejamento adequado. Perfeito. E, Érica, tem uma questão que não é assim, é uma questão muito real. 90% dos seus investidores, 90% dos investidores da XP, quando você chega lá e fala assim, qual é o seu objetivo? Ele fala, ganhar dinheiro. Aí você fala assim, pô, tudo bem, mas isso aí não é um objetivo verdadeiro. Porque ganhar dinheiro é o quê? É IPCA mais 5, 6, 7. Na verdade, é por isso que o planejamento financeiro é tão importante. Porque você força a pessoa a pensar em qual é a sua necessidade verdadeira. E às vezes você pode chegar à conclusão, olha só que coisa engraçada, né? E é outra coisa super contraintuitiva. Você ter um portfólio 100% em CDI pode ser extremamente arriscado. Imagina que você tivesse um objetivo, você precisa de uma rentabilidade de pelo menos 15% ao ano para poder se aposentar. Se você colocar o seu dinheiro 100% no CDI, você garante com 100% de probabilidade que você não atinge seu objetivo. Sim. Então, um portfólio que tem, teoricamente, na cabeça das pessoas, baixo risco, é extremamente arriscado porque você garantiu com 100% de probabilidade que você não vai atingir seu objetivo. É isso. E se você precisar de mais do que o CDI para poder se aposentar? Para poder pagar o plano de saúde, né? A gente sabe que a inflação de plano de saúde ela roda muito acima da inflação normal. Né? Então, assim, você olha, poxa, só que isso é contraintuitivo para as pessoas. Fala assim, mas e só vai e aí você só vai sentir a dor realmente quando você chegar lá no final e não tiver dinheiro. Porque ao longo do tempo você vai vendo seu dinheiro compondo, né? Mas quando chegar lá no final e aí o plano de saúde não der para pagar, aí é duro. Então, o que a gente está querendo fazer é minimizar esse evento horrível e te ajudar a atingir o seu objetivo, que é diferente do PET, que é diferente do meu. Nossa. Assim, é isso que você tem que fazer. O grande trabalho, todo mundo fala assim, não, eu quero ficar zilhardário, eu quero ganhar uma montanha de dinheiro. Gente, isso não é objetivo de verdade. Você pode ter até essa proposição na sua vida, né, de acumular patrimônio, etc. Mas você tem que tornar isso um número tangível. Sim. Por quê? Porque quando você fala, ganhar dinheiro, vira uma coisa não tangível. Ela pode ser qualquer coisa. Você tem que transformar isso num objetivo tangível, e ao transformar isso num objetivo tangível, você permite a Ébano alcançar esse objetivo. Isso. Não dá para fazer um objetivo que eu vou... Abstrato, completamente abstrato. Qual é o seu objetivo? Eu vou perder peso. Tá bom. Quem tem o objetivo de perder peso não consegue. Quando você chega e fala assim, eu vou perder 2, 5, 10, 15, aí você consegue começar a perder peso. Sim. É isso, não tem é excelente. Tem que tangibilizar, o plano serve para isso. É isso, para você ter objetivos, até para saber se você está no caminho certo ou errado. Sim. Se o objetivo é ganhar dinheiro, então tá bom, se você ganhar 1% ao ano, tá valendo, né? É a importância de planejar e acompanhar o plano. Exatamente. E, Arthur, eu queria até, voltando um pouquinho ao paper, tirar mais uma dúvida se, quando vocês estavam elaborando, se houve algum ponto ali que surpreendeu, alguma conclusão que vocês não esperavam e, de repente, chamou a atenção. Olha, o que chamou a atenção, de verdade, foi, primeiro, vamos dar uma humilde contribuição para o debate, porque não tem ninguém falando sobre isso. Sim. Né? E isso me chamava a atenção. Falar, poxa, por que as pessoas não estão falando sobre isso? Tá? Vamos levantar o debate até para as pessoas discordarem da gente e dizerem, não, Arthur, você está errado.
entendeu? Eu fiz a conta aqui, eu falei, bom, olha, a gente tem o paper de verdade, gente, são 56 páginas, ele é uma maravilha para quem tem problema de insônia. Cheio de econometria, cheio de conta, cheio de coisas assim. Então, talvez a coisa que tenha sido mais surpreendente pra gente é por que não levantaram essa bola antes? É porque eu tô em 30 anos de carreira, por que eu não levantei essa bola antes, né? Poxa, tem um prêmio Nobel que fala isso há 20 anos. Sim. Né? Então, assim, isso surpreendeu. Segunda parte, Pet, ativo real não significa só NTNB, tá? Quando você olha lá no paper, tem a seção, poxa, ações resolve o problema? Resolve. Desde que você tenha o horizonte correto de tempo. É isso. Isso é muito importante. Sim. Você tem que ter o horizonte correto de tempo, porque ações é um investimento para pessoas que pensam no longo prazo. Se você me disser, Arthur, eu vou montar um portfólio de ações que precisa render 15% em 12 meses, eu vou falar, cara... Melhor não montar. Melhor não montar. Se você me falar, poxa, eu vou montar um portfólio de ações que precisa ter um retorno acima do custo de capital em 10 anos, eu acho que a estatística está a seu favor. Tá? Então, assim, não é só NTNB, não é só títulos ligados à inflação. Ativos reais como um todo, eles têm essa capacidade. Agora você tem que escolher bem o ativo real. Sim. Né? E a gente ainda se depara também com o investidor muito comparando a banana e maçã, que é um pouco daquele viés de olhar para o retrovisor. Isso. A bolsa andou, aí ele olha, por que eu não estava na bolsa? Aí o CDI andou, por que eu estava na bolsa e não estava no CDI? Do nosso lado, trazer a rota para o planejamento e explicar que os ativos têm um comportamento diferente ao longo do tempo também é importante. Esse é um problema, Pet, é o seguinte, se você olhar na XP, o melhor preditor de fluxo para uma classe de ativos é o retorno nos últimos 12 meses. Qual que é o problema com isso? Por que a gente briga tanto com isso ali na XP e vocês ajudam muito a gente lá na Ébano? É você dirigir um carro olhando para o retrovisor. Sim. E dizer, pô, eu vou conseguir chegar daqui até minha casa olhando só para o retrovisor do carro. Não vai. Eu garanto para você que você não vai. Entendeu? Por quê? Porque você tá olhando para trás. Você está dizendo, olha, eu tenho certeza absoluta que o futuro distante vai ser igual ao passado recente. Eu não tenho essa certeza. Eu tenho certeza que, ao longo do tempo, os processos formadores de retorno de longo prazo de uma classe de ativo vão estar lá. Que, poxa, o S&P vai ter um crescimento de lucro de entre 8% ao ano, está tendo até bem mais do que isso nesses anos de inteligência artificial, ele vai te pagar em torno de 2%, então você vai ter ali ao longo do tempo um retorno de 10%. Eu tenho muita confiança nessa conta, por quê? Porque ela está lá há 100 anos. Sim. Né? Sim. Agora, poxa, você me dizer, olha, o Bovespa rendeu 30 e poucos por cento ano passado, logo, esse ano ele vai render 30 e poucos por cento? Aí eu acho que é um grande erro. E leva o investidor também a cometer a pior decisão, né? Que é ele vender na baixa e comprar na alta. Essa é a maior dor que... Às vezes a gente falava assim, olha, você comprou a ação, estudou aquela tese, a ação caiu, você tem que olhar como uma oportunidade. Perfeito. Olha só que interessante. Tem um estudo, que é um estudo super famoso nos Estados Unidos, que o mercado de ações norte-americano retorna 10% ao ano, na média. Uhum. Né? Quanto que o investidor de um fundo de ações médio nos Estados Unidos retorna? Alguém chuta o número? Não tem. 5. Puxa. 5. E esse estudo está feito, por quê? Porque ele pega um fundo mútuo, esse fundo mútuo vai investir no mercado, vai te cobrar 1%. Então, na média de todos os fundos mútuos, eles vão ser igual ao mercado. Uhum. Então, o investidor já sai de 9. Mas Arthur, e do 9 para o 5? Porque ele pega o fundo que subiu e investe no fundo que subiu, e pega o fundo que caiu e vende o fundo que caiu. Não existe nenhuma comprovação estatística de que retorno passado para a média, tem o Warren Buffett da vida, mas para a média, retorno passado seja preditor de retorno futuro em fundo mútuo. Isso não era fácil, não era só pegar os fundos que investiram, que foram bem no passado e continuar apostando Aí não tinha incerteza. Sim. Aí você fala assim, mas se não tem certeza, isso não é investimento, né? Não é assim que o mundo funciona.
né? Nossa, mas assim, gente, quase uma hora, Arthur. Que aula, é uma que aula aula. que a gente teve aqui, né, Pet? Com certeza. Uma aula, eu acho que tem muita coisa. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro com o Arthur. Mas, Arthur, assim, eu super agradeço aí Imagina. a disponibilidade. Você explica de uma forma, adoro os seus exemplos, porque eu acho que facilita o investidor entender. Você coloca de uma forma muito simples, sem o economês. Se você quiser, vamos agora aqui para o final, para você dar uma última mensagem para quem está nos ouvindo, investidores, clientes. Que recadinho você quer dar? Olha, primeiro, gente, contem conosco, contem com a Ébano. A gente está aqui, a Érica está sendo excessivamente gentil comigo, mas a gente está aqui para ajudar no processo de entendimento do mercado financeiro, né? Para avançar o conhecimento do investidor médio, é para isso que a XP existe, né? Para, de certa forma, educar. Se você perguntar para o Guilherme, ele vai te dizer, poxa, a XP é uma empresa de educação financeira, né? Para educar e ajudar o investidor a investir de forma mais eficiente e conhecer mais, porque ao conhecer mais a gente toma melhores decisões. Então contem sempre com a gente, contem com o pessoal da Ébano, estamos 100% à disposição. E a última mensagem é o seguinte, só toma cuidado no seguinte sentido, às vezes nós mesmos somos os nossos maiores inimigos no que diz respeito ao investimento. A gente tem programado, e depois isso é para outro podcast, uma série de vieses comportamentais no qual a nossa bússola, em vez de apontar para o norte, ela aponta para o sul. A gente fica eufórico na hora errada, a gente fica com medo na hora errada. Então, usem bastante esse conhecimento que está sendo disponibilizado pela XP, usem o seu assessor da Ébano, Sim. porque ao dividir esse problema, ao pegar um problema financeiro e dividir com outra pessoa, você garante que pelo menos você está minimizando os seus vieses. Ao minimizar os seus vieses, você aumenta muito a probabilidade de você atingir os seus objetivos. E segundo, pense com muito, muito cuidado quais objetivos você quer atingir. E de novo, use o seu assessor, porque às vezes os nossos objetivos não são claros para a gente. E numa conversa com o assessor, você começa a dizer, poxa, que legal, Pet, nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado que eu vou ter que separar o dinheiro da faculdade do meu filho e essa caixinha vai ter que ficar aqui desse jeito. Então, contem com a gente, contem com o pessoal da Ébano, estão 100% à disposição. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Obrigada, foi viu? Você maravilhoso. Olha, gente, assim que tiver disponível, eu vou soltar nas mídias sociais, né? Sim, sim. Sigam a Ébano e a gente tem muita coisa boa ainda por vir, viu? Arthur ainda vai ter que vir muitas vezes, porque não deu prazer. tempo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Arthur. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada.